conversando, estudando, examinando sobre essa geração que vem vindo aí e que já desde a década de 80 vem sendo estudada, né? O que pode ocasionar o tédio entre crianças, entre jovens, entre adultos, mas o nosso foco na Casa da Árvore são crianças e jovens. Então a gente vem aproveitando e compartilhando as perguntas que têm vindo, as dúvidas de alguns pais, alguns avós também que têm oportunidade de estar aí conosco. Examinando o que significa, né, essa palavra para cada pessoa, né? Muitas vezes é estar, às vezes, sem sentido para alguma coisa, ou de estar esgotado com tantas demandas da vida e muitas vezes com uma falta de interesse, sim, né? Que tem tanta coisa para dar conta que às vezes não sabe nem por onde começar, né? E acaba entrando num momento assim que dá uma parada, assim, que dá uma certa desmotivação e um certo parar mesmo, assim, né? Antigamente, dentro da filosofia, assim, se diz que os momentos de silêncio são bem importantes para a gente examinar a fundo as coisas, né? Então, como se diz, né? Tudo tem dois lados, né? O lado, muitas vezes, de ficar parado, examinar as coisas mais a fundo, de poder se escutar, de escutar mais as pessoas, de descobrir novas ideias que não sejam somente as suas, de estar aberto a todas as ideias que vêm surgindo, né? Então, é bem interessante um estudo do mestrado da USP de 2013, de uma psicóloga que falava da preocupação dela já com crianças de 3 a 5 anos sobre a questão de muitas crianças já estarem entediadas, assim, né? Então ela já estava preocupada em estudar isso, né? E cada vez mais a gente vem estudando qual é a importância disso em alguns momentos, né? Estou aguardando o Adir entrar para a gente poder conversar. Ele é psicólogo e atua tanto com crianças como adultos, jovens e adultos, né? Eu sou a Lisete, eu atuo há mais de 40 anos na área da educação, com crianças, com jovens, atuo em vários níveis da educação, né? Atuo com essa parte toda de auxiliar as pessoas a descobrirem como elas aprendem, a se organizar, a dar sentido às coisas que fazem, né? Então isso é bem importante hoje em dia, né? Porque se tem sentido pra gente, a gente tem um foco, né? Tendo um sentido, a gente procura se ater-se àquela ação e ela tem uma outra produtividade, né? Diferente do que quando não tem sentido, não tem significado e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Se a gente não vê mais à frente a aplicabilidade daquilo, muitas vezes a gente não consegue se focar e ter a mesma atenção necessária em alguma atividade, né? Então isso é bem importante e esse é um dos trabalhos que eu faço, que é de justamente auxiliar as pessoas a encontrarem o seu foco, a descobrirem o sentido para as suas coisas, né? Então isso é bem importante, assim, né? Tá bem, então, boa noite a todos. Meu nome é Adir, eu sou psicólogo, então faço parte da equipe da Casa na Árvore. Eu tenho formação em psicologia clínica e atendo crianças, adolescentes e adultos. Eu também venho de uma trajetória
junto da gestão, administração, como professor de administração, e dei aula há alguns anos para muitos adolescentes. Então, tenho uma certa experiência com essa faixa etária aí dos 14 até os 20 e poucos anos, né? Que me fez aprender muito durante a trajetória de docência com eles, né? Muitos aprendizados, como hoje, por exemplo, eu não estava conseguindo entrar no Instagram e a adolescente chegou aqui e disse, rapaz, clica aqui. E aí coisas a gente vai se renovando. Como a Lisete falou, como psicólogo clínico, a gente trabalha na gestão de emoções das pessoas em geral, né? Então, existe muitas... O ser humano ele tem muitas facetas, né? Ele é um ser global. Entre elas, as emoções que precisam ser gestadas de uma forma em que esta pessoa, ao poder se relacionar melhor consigo mesma, ela consiga atingir seus objetivos de vida, familiar, amorosos, profissionais e assim por diante. Isso é bem importante, sim, dentro dessa questão de hoje em dia, até por causa desses 2 anos agora com o Covid, foi se as pessoas já têm um tanto de desafios na vida e as emoções vão desde alegria, tristeza, raiva, ansiedade e medo e eu digo assim, foi diremos assim, uma montanha-russa de emoções, né, nesses 2 últimos anos, assim. Então, é bem importante, assim, a gente poder conversar sobre isso e que em cada fase da vida a gente passa por algumas emoções, outras a gente acha que está mais preparado para lidar com elas, outras a gente precisa de ajuda, né? De alguém de fora, às vezes até que só escute a gente, ou porque quando tu fala com alguém, tu mesmo volta a te escutar. E eu acho que isso é uma das coisas bem importantes quem procura um psicólogo, né, para fazer uma psicoterapia, nesse sentido, que muitas vezes a escuta de si mesmo, quando está relatando para o outro, a escuta de si mesmo, examinar a si mesmo, traz um tanto de respostas, né? E Exato. por isso o ouvido do psicólogo ele é bem importante, porque quando ele coloca algumas questões, umas perguntas, ou repete algumas coisas que a gente está falando, ele faz com que a gente possa se conhecer melhor e examinar realmente o que está se fazendo, né? Então, exatamente. A ajuda é grande, né? E dentro desse tema que a gente ficou de conversar hoje, Edir, eu estava vendo, assim, né, geração tédio. Daí eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra tédio. Aí eu encontrei, assim, um conceito, né? Monotonia, esgotamento e falta de interesse. Isso. Daí, assim, né, o tédio em si, né, a gente vê que tem um tanto de pessoas que às vezes estão mais paradas, assim, estão esgotadas, e a pandemia em si, ela provocou um certo esgotamento emocional, muito no sentido de lidar, eu digo assim, a maior certeza é a incerteza. E isso dá um esgotamento emocional muito grande, né? O que tu pensa disso um pouquinho, para a gente entrar nessa questão da relação com essa geração de tédio, né? Você sabe que falando em pandemia, e na verdade é um desafio, né, que há 2 anos nós estamos enfrentando, e não bastasse, digamos assim, o ciclo de desenvolvimento normal da adolescência, dentro de tudo aquilo que uma adolescência oferece para esse desenvolvimento do adolescente, isso acabou por se concentrar num só lugar, que seria dentro de casa, isolado dos colegas de aula, e tentando se reinventar de uma certa maneira. Porque o que acontece? Antes, o adolescente, como típico adolescente, ele é tribal. Então, o adolescente, por si só, ele precisa se enturmar. Ele precisa crescer sob o olhar dos seus pares, de uma certa forma. E isso ele tinha indo para a escola, indo para o clube e fazendo outras atividades. Aí, de repente, vem uma pandemia e faz com que esse adolescente, acostumado a se enturmar, ele acabe por ficar mais restrito a isso.
por um bom período de tempo, onde, claro que para esse adolescente de hoje que nós estamos falando, já não é tão estranho ficar se enturmando virtualmente, porque isso já é uma praxe deles há algum tempo. Mas, no entanto, nós, como seres humanos, precisamos do contato humano, o olhar de perto, né? E isso acabou por acarretar, então, aquelas emoções que já estavam um pouquinho, digamos assim, em cima da linha para se manifestar, ora para o tédio, para a tristeza, para a melancolia, para a depressão, eles acabaram ganhando uma forcinha a mais através da pandemia para vir à tona, né? Então, sim, já não bastasse esse ciclo do desenvolvimento normal da adolescência, com todos os desafios que o adolescente enfrenta, e que não são poucos, né? Quando a gente pensa assim que o adolescente leva uma vida fácil, né? Isso é do nosso ponto de vista, que já passamos por isso. Sim. Os adolescentes sofrem, o adolescente tem grandes desafios para eles. Então, eles passam por problemas e que muitas vezes, por não serem ouvidos pelos pais ou professores, de forma atenta para poder entender, eles acabam indo por um outro lado, conversando com outros pares deles da mesma idade, que talvez não tenham experiência para poder conduzi-los. Sim. Né? E aí a pandemia veio trazer esse fechamento fantástico aí dessas turbilhões de coisas que estão acontecendo na vida emocional, não só dos adolescentes, mas como de todas as pessoas. E também essa questão, normalmente são fases, eles são tribais nesse momento, eles acompanham muito o grupo, seguem o grupo a nível bem presencial, assim, né? E agora a nível relacional, claro, com as questões das redes sociais, desses grupos, mas não é a mesma coisa de estar cara a cara com outra pessoa, né? Mesmo que responda por escrito, porque uma das coisas que a gente tem acompanhado é que aumentou o número de atritos em virtude justamente do que se diz no WhatsApp ou como se responde, e muitas vezes a pessoa que está do outro lado recebe diferente, né? E enquanto se tu tá num grupo presencial, tu coloca alguma coisa, tu viu a reação do outro, olha, não entendeu, o outro já reagiu imediato, tu tem uma comunicação diferente, né? E isso é uma coisa interessante, porque nós estamos falando hoje de uma geração do imediatismo, né? Hoje, com o advento dessa tecnologia de informação que nós temos, assim, bombardeando a cada instante muitas informações, o excesso de informações faz com que este tédio que a gente fale, ele se torne mais presente, porque não existe, e eu não estou falando de forma geral, mas assim, na grande maioria, não existe para o adolescente hoje algo que ele possa criar de novo, que ele possa se emocionar com a criação nova, com a descoberta nova, porque está tudo pronto. Eu fico pensando assim, minha adolescência de 15, 16 anos foi lá por 1985, 86, Sim. onde era um momento que não tinha telefone celular. Aliás, sequer a gente tinha telefone em casa, quanto mais celular. Era orelhão. Orelhão que a gente avisava onde estava o... E assim, ó, eu era de uma geração em que a gente aprendia, mesmo contra gosto, a aceitar o processo e o tempo das coisas acontecerem. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu me mudei para Porto Alegre, eu sou do interior, eu tinha 18 anos. Eu vim morar para cá para estudar, para fazer faculdade. E quando eu me comunicava com meus pais, era através de carta, pelos correios. E levava 15 dias para a carta chegar lá no interior. E levava mais 15 para vir o retorno. Então, eu tinha que esperar o retorno dos meus pais por 30 dias. E a gente aguentava. Tinha que mandar o telegrama. Se era urgente, era o telegrama. Pelo correio. Exatamente. Era o telegrama, aquele urgente que ia de um dia para o outro. Era mais caro e não era qualquer pessoa que podia pagar. Era só se fosse uma coisa urgente mesmo. Bom, o que acontece no dia de hoje com a informação bombardeando o tempo todo?
Hoje nós temos aí o WhatsApp, por exemplo. Se hoje um adolescente, não só adolescente, mas como a conversa é sobre, né, eu vou dar o exemplo do adolescente, ele manda um WhatsApp para o seu par, namorado, namorada, amiga, etc. E ele já fica olhando se ficou azulzinho, se primeiro se chegou com os 2 tracinhos. E se azulou, foi que o fulano leu. Se demorar 30 segundos para o fulano ler, já começa a bater ansiedade. Porque daí já começam, porque como o outro não responde no tempo desta pessoa que enviou, já começa a criar certos fantasmas na cabeça do adolescente. Porque hoje se vive muito em função da aprovação do outro sobre aquilo que eu sou. Então, quando não vem a resposta suficiente, em tempo, do meu tempo, que é o tempo da rapidez, do imediatismo, já começa a bater uma certa ansiedade, tédio, já começa a bater uma certa preocupação, e se há uma tendência à melancolia, a uma depressão, isso já vem de arrasto junto com todos esses sentimentos. Claro, eu não estou falando que isso vai acontecer na primeira vez ou segunda vez, mas se isso começa a se tornar uma praxe na vida do adolescente, e que se para ele aquela mensagem que ele enviou é muito importante e ele não teve o retorno, é como o bebê que chora e não é atendido no tempo que ele precisa ser atendido pela sua mãe. Então esse bebê fica no vazio. E o bebê ficando no vazio, ele acaba criando fantasmas sobre esses cuidados, fantasmas inconscientes que geram N outras situações futuras. E dentro de, justamente nessa questão, assim, muitas vezes até por não saber como lidar com isso, né, ou não ter alguém mais próximo para conversar e poder trocar essas ideias, acaba ficando justamente nessa monotonia, porque como eu não sei o que fazer, muitas vezes eu fico parado, tem jovens que eu vejo que ficam assim paralisados, né? Então, aí eu vou escutar uma música, eu vou ver um filme, mas eu vou fugir até daquela situação, porque eu não sei como lidar com ela. E hoje em dia, eles estão muito acostumados assim, a velocidade que tem diremos assim, de estímulos é muito grande, é muita coisa visual, é muita coisa com essa parte mais auditiva, é muito movimento, então eles querem aquele mesmo movimento que eles têm, né, na vida em geral. E daí, quando aquilo não acontece, muitas vezes, o que vai ocasionar uma certa ansiedade, muitas vezes até brigar com amigos, porque o amigo não pôde responder em seguida, né? Algumas situações de atrito, assim, por não poder responder logo em seguida o que estava esperando, né? Ou uma apatia, deslocar, né? De ficar pensando no mundo dos sonhos, de ficar buscando muitas vezes filmes, séries, seriados e coisas assim, para desligar daquilo que não está conseguindo lidar, né? Isso eu tenho percebido em alguns jovens, essa questão assim, né? Exato. E sabe que tu falando isso, Lisete, eu lembrei de uma célebre frase de Charles Chaplin, que dizia assim: não sois máquinas, homens é que sois. Que se referia no filme Tempos, né, lá do tempo da Revolução Industrial, onde mostrava o homem e a máquina no setor de produção, etc. e tal, com toda uma mensagem sobre esse acompanhamento ou não. A gente pode trazer isso hoje para a realidade nossa que nós vivemos, onde a tecnologia de informação ela é muito rápida. Sim. Só que o nosso cérebro, as nossas emoções, elas não conseguem acompanhar a rapidez das informações. O que acontece? Nossas emoções, elas precisam de um tempo para serem elaboradas. Então, o que causa a ansiedade, o que causa talvez esse tédio, é a constatação de que eu não estou conseguindo acompanhar tudo aquilo que eu desejo acompanhar. Então, esse fato, ele faz com que a emoção, por ela não acompanhar o fato, ela deixe com que esse adolescente, ele entre numa profusão tão grande
de pensamentos repetidos e de frustração por ele se achar incapaz de acompanhar. Então, isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, quando a gente pensa em acompanhamento de coisas e de situações, nós estamos falando de processos. Sim. O processo do tempo das coisas acontecerem. Mas a geração tecnológica que nasceu com o celular na mão, como a gente diz, eles não estão conseguindo, ou talvez nós educadores, pais, professores, não estejamos conseguindo entender também de que maneira a gente possa ajudar esses adolescentes a compreender ou dar um passo atrás para que eles possam elaborar melhor suas emoções através de outras coisas e assim, desse jeito, conseguir gerenciar melhor a sua vida emocional. Sabe que eu estava lendo sobre essa questão da filosofia, né? Porque tem muita questão da filosofia, da psicologia, né? Eu li um trabalho da USP, que foi feito na USP na parte de psicologia, num mestrado, em 2013, de uma psicóloga que estava preocupada com as crianças de 3 a 5 anos que estavam passando, elas notavam assim, por momentos assim, de tédio, de não brincar, de ficar olhando os outros, de não saber o que fazer, e que ela via que era muito assim, deles terem acesso a muita coisa e tudo muito rápido, e não paravam, não tinham aquele tempo, assim, as pessoas não tinham o tempo de sentar, ouvir essas crianças, conversarem com eles, para descobrir as reais necessidades. E foi um período assim que as crianças eram muito como pequenos executivos, agenda toda cheia. Então, fazer alguma coisa do gosto deles, eles, claro, brincar é uma coisa legal, aprender é uma coisa legal, mas os momentos deles de brincadeiras, deles poderem fazer as brincadeiras e criarem e lidarem com as novidades que eles criavam, que é lidar com aquilo que eu ainda não conheço, que dá uma estrutura para mim lidar com os desafios que surgem na vida. Em 2013 já estava aparecendo alguma coisa com crianças pequenas, né? Então daí tu vai vendo as gerações que vêm vindo, esse tempo de poder ser, porque uma das coisas do tédio é tu parar, examinar mais profundamente, porque o tédio é um alerta, ele é um sinalzinho que diz assim, tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu estou fazendo e que eu não gosto, no sentido de eu ir para uma busca maior, né? De eu me conhecer mais e buscar algo maior, né? E tem um filósofo lá no século XVII que já dizia que quando tinha muito movimento, muito divertimento, muita coisa assim de movimento, para as pessoas, elas se tornavam pessoas mais frágeis emocionalmente, porque elas não tinham tempo de parar realmente e examinar as coisas. Só que nesse examinar a gente cria um tanto de coisas e aprende a lidar com aquilo que a gente não conhece ainda e se fortalece, né? Isso chama-se baixa tolerância à frustração. Então, nós temos também, junto com essa geração de imediatismo, desse excesso de informações, desses novos adolescentes, né, da era tecnológica, um limiar de frustração muito pequeno. E esse limiar de frustração muito pequeno faz com que eles não consigam realmente ver isso que você acabou de falar. Parar, pensar sobre o seu pensar, analisar a situação para criar estratégias diferenciadas e encontrar uma saída mais criativa. Por exemplo, assim, lá, anos 80, 90 e tudo mais, onde não tinha todas essas questões de tecnologia, nós éramos, de uma certa forma, obrigados a criar coisas para sair do tédio. Claro que existia o tédio, isso é normal do ser humano, mas como não tínhamos muitas opções para brincar, e às vezes nem condições financeiras de ganhar coisa dos nossos pais, principalmente, nós tínhamos que inventar. Tu inventava carrinho rolimã para brincar, andava no papelão morro abaixo, tu cria carrinho de lata de azeite, bola de meia,
subia na árvore, fazia e acontecia. E a gente era uma geração, eu acho que era uma geração feliz. Não estou querendo dizer com isso que éramos melhores do que a geração que existe agora. São épocas diferentes. Mas, quando a gente era adolescente, nós tínhamos a prerrogativa de acompanhar certos processos. Por exemplo, se eu me lembro que o meu avô materno, ele plantava milho. Eu me lembro que a gente tinha que ajudar o nono a colher as espigas de milho quando a gente era pequeno, malhar, debulhar, depois o nono ensacava isso, botava na caminhonete e levava para o moinho. Lá no moinho eles moíam, faziam aquilo farinha, o nono deixava uma parte como pagamento e trazia o restante para casa. Então a gente sabia que a nono plantou meses atrás, que a gente ajudou a colher, que ele foi debulhado, que ele foi esmagado, transformado em farinha para depois a gente comer polenta. Da mesma forma o feijão, o arroz e as outras coisas. Então a gente tinha a vivência do processo. Não era imediato. Eu quero um bolo, você compra uma caixinha no mercado, bota no forno e está pronto. Tinha todo um processo de se fazer. Isso fazia com que a gente, talvez, e aí, isso é um dos itens, a gente pudesse ter uma tolerância à frustração melhor, porque a gente era obrigado ou não tinha outra opção senão esperar acontecer. Então, por mais triste que a gente ficasse, a gente tinha que esperar acontecer. Uma outra coisa também que ajuda nessas questões emocionais, baixa tolerância à frustração, é que os nossos pais, eles davam limite. E não era ruim, o limite nunca é ruim, nem nos dias atuais. Porque o limite, ele dá segurança. Limite para filhos pequenos e adolescentes dá segurança para estes. Porque a mesma coisa, quem anda de carro e viaja numa rodovia, e viaja à noite, por exemplo, quando a rodovia ela é bem sinalizada, as faixas laterais e a faixa central, onde pode ou não pode ultrapassar e tudo mais, a gente viaja tranquilo porque você está dentro de um limite que te dá segurança. Agora, você imagina andar numa rodovia onde lá pelas tantas acabou a delimitação da faixa. E tu já não sabe onde que é o meio da faixa e nem onde estão as margens e você corre risco de cair no barranco. Então, a falta desta limitação nos dá insegurança para trajetar. Da mesma forma que, se os adolescentes eles também não tiverem um certo limite imposto pelos seus pais ou dialogado pelos seus pais, isso também contribui para essa insegurança e o aumento dessas emoções que não conseguem ser gerenciadas. Por outro lado, na contramão disso tudo, nunca eu vi tantos pais carentes nas épocas de hoje, carentes do amor do filho. Sim. Pais que dizem e que buscam, filho, você me ama. Eu nunca ouvi da minha mãe e do meu pai me perguntarem se eu amava eles. Muito pelo contrário. Os pais da gente sabiam educar a gente batendo, era o jeito que eles sabiam fazer. Sim. Conversavam, eram amorosos, mas também batiam. Eu nunca ouvi minha mãe chegar depois de uma surra que deu em mim, e não estou dizendo que isso é o mais correto para os pais que estão ouvindo. Estou dizendo o que acontecia na minha época. A minha mãe não chegava a pedir desculpas e dizer assim, tu me ama, estou arrependida de ter batido e tudo mais. A minha mãe só pedia uma coisa. Eu quero que tu me respeite. Respeito. Porque amar é a opção. Uhum. E minha mãe me dizia, porque a minha mãe era a que mais me batia, né, na verdade. E eu era um santo, não entendo por que eu apanhava tanto. E a mãe me dizia assim, eu te bato e te surro porque você fez coisa errada e porque eu te amo profundamente. Agora, se você me ama, não é só um problema teu. Agora que tu vai me respeitar, tu vai me respeitar. Então, só que hoje...
boa é que, assim, hoje em dia a geração recebe um tanto de coisas prontas, né? Uma coisa bem importante que eu tenho orientado pais de crianças pequenas, que às vezes se preocupam porque a criança responde, porque a criança não faz uma série de coisas, não ajuda a guardar brinquedo e coisas assim, nós tínhamos muitas tarefas em conjunto com os pais. Então, a gente não recebia tudo pronto em si, né? Bom, a mãe ia preparar um bolo, muitas vezes tu queria aquele bolo, tu estava ali em volta para limpar a panela que ficava a massa do bolo, essas coisas assim, e tu já ia aprendendo a fazer junto. Então, já era uma forma de relação maior, assim, e até saber que aquilo tinha um processo, aquilo tinha um tempo, não vinha pronto. Muitas vezes até abatumava o bolo, queimava, dava outras coisas que não estavam previstas, né? Mas a gente acompanhava. Então, muitas vezes tem jovens que eu vejo assim, mãe, eu quero tal coisa agora. Bota no micro-ondas, coisa facilita.